nos assistem neste momento. É um prazer estarmos juntos para estudarmos mais uma lição bíblica. Eu sou a missionária Célia Beltrán e queremos agradecer o convite do pastor Fabiano Santana e da sua equipe na área de educação cristã, que pertencem à IAP, a Igreja Adventista da Promessa, em Santa Amaro. Hoje nós vamos estudar uma lição que vai tratar das ideologias da cidade. Nós estamos em uma série, esse primeiro trimestre de 2021, nós estamos numa série com o título geral Uma Igreja para a Cidade. Então, o desafio da missão urbana. Nós temos um desafio a levar adiante a mensagem da Palavra de Deus nos grandes centros urbanos. E a lição de hoje é a lição de número 3 e ela tem como título As Ideologias da Cidade. A palavra ideologia, ela tem a sua origem, o seu radical no ideal. Então, é assim, aquilo que um grupo de pessoas considera o ideal, então é formado um conjunto de ideias, né, que leva para o ideal, e da onde vem a origem dessa palavra ideologia. Então, quais são as ideologias da cidade? É esse o nosso tema de hoje. E o objetivo é explicitar as ideologias presentes nas cidades com base em Apocalipse capítulo 18, extraindo do texto as implicações práticas para a missão urbana. Então, o que diz Apocalipse 18, do que trata, e nós vamos estar falando mais adiante. E o texto, então, nosso texto base, está lá. Em Apocalipse 18, versículo 16, que diz assim: Ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Esse é o nosso texto principal. Então vamos para a introdução. Estudaremos nesta lição, com base em Apocalipse 18, como esse sistema de valores está por trás das relações humanas, das instituições, das religiões, da arte, cultura e estilo de vida presentes no contexto urbano e suas implicações para uma igreja em missão. Então, vamos dar uma olhada no capítulo 18, que diz o livro de Apocalipse, que é uma palavra profética, né? E dali nós vamos tirar esse sistema de valores mundanos que estão presentes na nossa cultura atualmente. E a gente precisa identificá-las para não seguir e entrar nesse sistema, né? Nós devemos fazer exatamente o que a palavra de Deus diz e não o que o sistema mundano diz. E a lição está dividida em duas partes, e a primeira parte, que nós chamamos de tempo de refletir. Então vamos refletir nessa primeira divisão, que diz que as ideologias das cidades. Então, quais são? A igreja deve denunciar os valores mundanos como pecado contra Deus. Nós falamos que estamos usando o capítulo 18 do livro de Apocalipse. O capítulo anterior, o capítulo 17 de Apocalipse, mostra a influência do mundanismo na história. Se você ler atentamente o capítulo 17, ele vai descrever a influência do mundanismo, ou seja, dos valores mundanos,
na história, influenciando as culturas de todas as partes, né? Recebemos essa influência. O capítulo 18, que é o foco, né, do nosso estudo, fala da sua completa destruição. E o Apocalipse 18 usa como exemplo disso a Babilônia. Babilônia, que o seu significado é confusão, né? A palavra significa confusão. Ela foi um país, uma nação, né? Extremamente mundana, né? Seguia muitos deuses, havia muitas diferenças, havia muita distorção, muitas práticas que eram contrárias aos princípios da palavra de Deus. Então, Babilônia, ela é denunciada ali no capítulo 17 e é colocada como um modelo desse sistema mundano que será destruído. E quais são esses modelos que a igreja deve denunciar como pecado contra Deus? Primeiro, fala lá que a cultura ela pode aprovar as práticas sexuais promíscuas. O que seria isso? Seria o uso do sexo fora do casamento e indo contra os princípios da palavra de Deus. Nós encontramos nessa grande nação babilônica que não havia respeito com o corpo, com o próximo, dentro do casamento, enfim. Havia muita prostituição, havia muita degradação na área sexual. Então, a igreja não pode aceitar como lícito essas práticas que estão fora dos princípios da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, as práticas sexuais promíscuas. Em segundo, vai falar do consumismo. O que significa o consumismo? Olha, nos dias de hoje nós temos dois grandes ídolos modernos, que muitas vezes a gente não se dá conta, que é o materialismo e o consumismo. O que seria o consumismo? Nós vivemos numa época da cultura descartável, ou seja, tudo você pode descartar, você pode jogar fora. Vivemos num período do supérfluo, do desejo de possuir, ou seja, alguém comprou algo e eu não tenho isso que eu vi na casa, ou enfim, né? Aquilo que o meu amigo, ou um parente, ou alguém comprou, mas eu não tenho. Então, esse desejo de buscar, de comprar, de ter, de possuir. E nós somos diariamente bombardeados com anúncios em todos os veículos de comunicação, seja através da TV, seja através da internet, no celular, em todos os lugares. Basta você entrar no Google e fazer uma pesquisa de algo que você gostaria de consumir, para você ver imediatamente o quanto que você recebe de anúncios, né, acerca daquele produto que você pesquisou. Então, a nossa mente ela é bombardeada o tempo todo com isso. Olha, você precisa ter, você precisa comprar, você precisa possuir isso que você não tem ainda, né? Então, o consumismo ele é tido como um ídolo da era da modernidade. E o materialismo é o valorizar o ter e não o ser. Então, o importante na vida é você ter. Então, quanto mais eu consigo adquirir, mais eu quero comprar, mais eu quero possuir. E esquecemos que a nossa vida aqui nessa terra
ela é passageira, né? Nós estamos aqui como peregrinos, caminhamos rumo a Canaã celestial, e tudo de material que nós conquistarmos aqui nessa terra vai ficar aqui. Nós não levaremos nada daqui. Então, muitas vezes, nós deixamos de valorizar coisas que poderiam ser valorizadas e gastamos o nosso dinheiro, muitas vezes nos endividamos, entramos, né, em empréstimos e usamos cartão descontroladamente, né, o cartão de crédito, e por aí afora, nessa coisa de possuir, de ter, de comprar, isso que é alimentado, né, em nossa mente, em nosso coração, e muitas vezes a gente esquece de coisas que são preciosas, né, como a nossa família, os relacionamentos, o apreciar as coisas bonitas que Deus fez para a gente, né? E muitas vezes estamos empenhados, lutando desesperadamente, trabalhando feito malucos para ter, e a vida passa e tudo vai ficar aqui. Outra ideologia que a cultura atual, né, aprova e que a igreja não deve aprovar é o sincretismo religioso. Há uma palavra aí dizendo: não todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus? Eu posso frequentar tal igreja, ou participar de um outro grupo, ou misturar ali as crenças, né? Uma crê de uma forma, outra crê de outra, e eu faço uma mescla disso daí e está tudo certo, porque no final todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus? O caminho que leva a Deus é a palavra da verdade. Então, os princípios que estão contidos na palavra de Deus é que me levará à vida eterna, se eu as colocar em prática. Se eu tiver a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e praticar os princípios dessa palavra, aí sim eu caminharei rumo à vida eterna. Outro produto, né, da cultura é a ridicularização da fé. Nós vivemos um momento como há muita diversidade, né, e muitas igrejas, como nós estudamos em algumas lições atrás, como principalmente as igrejas neopentecostais, né, que são as igrejas modernas, né, que surgiram nos últimos tempos, que muitas vezes provocam escândalos, e as pessoas que estão de fora olhando os cristãos, né, os evangélicos, colocam todos numa mesma panela, como se todos nós fôssemos iguais, né? E muitas vezes nós somos envergonhados por atitudes, por ações, tanto de denominações como de líderes, né, dessas denominações, que acabam nos envergonhando. Temos vários políticos na atualidade que se denominam como pastores, estão presos por corrupção, né, na política. Temos também líderes de igreja vendendo produtos, dizendo que cura o coronavírus, né, se a pessoa adquirir aquilo, se você der uma oferta, e então você se você contrair o vírus, né, você adquirindo esse produto que eles colocam lá, você pode ser curado. E aí a gente vê muita gente criticando na imprensa, nos jornais, e todos nós somos colocados no mesmo patamar.
Então nós precisamos ter uma atitude de servos fiéis a Deus para não provocarmos o escândalo para aqueles que estão nos olhando lá de fora. Mas o povo de Deus, então, ele não pode praticar essas ideologias que estão presentes nas cidades, né, nas culturas. Então a igreja ela deve denunciar os valores mundanos como pecado contra Deus. É pecado contra Deus. E temos como exemplo no Antigo Testamento cidades como Sodoma, Gomorra, Babilônia e Nínive. Elas foram destruídas. Só que antes de serem destruídas por conta do excesso de pecado, de maldade, de atos contra o nosso Deus, os profetas denunciaram esses pecados. Então, hoje, nós somos os profetas de Deus neste mundo. E nós temos que agir exatamente como os profetas lá atrás fizeram. Denunciar os pecados para que a cidade ou local onde a nossa igreja está localizada, aquele local, as pessoas sejam salvas e não destruídas. Então, falamos, né, que o livro de Apocalipse relata exatamente isso. Se você ler o capítulo 17, vai mostrar a influência, né, desse sistema de ideologias influenciando a história, influenciando os povos, a cultura. Nós vamos encontrar o capítulo 18 usando Babilônia como exemplo principal, né? E que será totalmente destruída. E o capítulo 19 diz que isso se dará pela volta de Cristo. Então, quando Cristo voltar, todo esse sistema maligno que governa hoje as culturas, influencia, né, toda uma sociedade, serão destruídos. A volta de Jesus Cristo provocará isso. E a segunda parte, vamos falar das ideologias e a igreja. A igreja ela não pode ser conivente com um conjunto de ideias mundanas. Olha, na cosmovisão cristã, e cosmovisão cristã significa aplicar os princípios bíblicos à realidade da vida. Ou seja, eu devo levar uma vida normal aqui nessa terra dentro dos princípios da palavra de Deus. Na realidade da vida, da sexualidade, ou seja, praticada dentro do casamento com a bênção de Deus. Da política, que embora nós olhamos a política e enxergamos, né, desvios de dinheiro, um querendo derrubar o outro, aquela competição, aquela coisa que acaba até nos fazendo mal, mas nós devemos entender que a política ela é necessária para as nações, para os povos. Só que a política ela pode ser praticada de uma forma honesta, correta, e aí aqueles que nos representam, que estão lá, e muitos deles são cristãos, né? São pessoas que foram eleitas que podem fazer a diferença lá. Na economia também, na arte, na filosofia, e tudo isso nos ajuda a discernir os valores mundanos. Ou seja, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, é considerado mundano. São coisas criadas para o mundo de uma forma geral, mas que não serve para as nossas vidas. Então, a igreja ela não pode ser conivente com um conjunto de ideias mundanas.
Então nós não podemos trazer para dentro da igreja, não podemos aceitar e não podemos praticar. Então, as ideologias, elas servem para o mundo lá fora, para a igreja não. A igreja de Cristo precisa ser diferente. E no capítulo 18 de Apocalipse, o versículo 4, o Senhor fala assim: sai dela, povo meu. Ou seja, nós não podemos viver no meio dessas ideologias, né, que estão presentes no ambiente urbano em todo o tempo. E vamos falar mais um pouquinho então dessas ideologias. Então nós já falamos um pouquinho na introdução e nós vamos ampliar um pouquinho mais o pensamento agora. O que está então presente no ambiente urbano dos nossos dias, na nossa cultura, aonde a gente está? Olha, a promiscuidade. Então, a pornografia nunca foi tão disseminada como a gente tem visto nos últimos tempos, né? Então, não há controle, né, sobre isso. A prostituição, ela vem desde lá dos tempos passados, desde a antiguidade, mas nos nossos dias ela continua presente, muito presente. E a Bíblia diz que nós não devemos nos envolver com as impurezas deste mundo. Então voltamos a dizer, a afirmar, né, que o sexo foi dado por Deus para o nosso deleite, mas ele só pode e deve ser praticado dentro do casamento. Dentro do casamento ele é uma bênção, fora do casamento ele é maldição. Nós estamos prostituindo o nosso corpo, esse corpo que foi separado para ser o templo de Deus, porque o Espírito Santo habita em nosso corpo, em nosso ser. E quando nos envolvemos com práticas sexuais ilícitas, nós estamos contaminando este corpo. Então, nós devemos tomar muito cuidado e não considerar como normal as práticas que a Bíblia diz que é abominação. Então, precisamos estar atento a tudo isso. O que o mundo diz que é normal, para nós não é normal. O normal é o que a palavra de Deus nos ensina, ou seja, o sexo praticado dentro do casamento. Também encontramos o materialismo, que a gente já comentou um pouquinho, né? Que a sociedade moderna, ela valoriza muito o ter do que o ser, né? É mais importante você possuir, você ter coisas, do que você ser. Ou seja, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa que tem empatia, que se coloca no lugar, na dor do sofrimento, que está sempre pronto a estender a mão para ajudar o próximo. Isso é o que é importante, não o ter, né? Então, devemos tomar cuidado. E falamos, né, que o materialismo e o consumismo, eles são os ídolos modernos, né? Então, não temos a imagem de um santo dentro de casa, mas precisamos tomar cuidado com isso. Que o consumismo pode ser um ídolo quando você não consegue se controlar e gasta mais do que você ganha, porque com esse desejo desenfreado de ter, de comprar, e se colocar em situações muitas vezes de dificuldades, de se endividar por conta dos gastos com supérfluos, com coisas que não têm valores. Pode ser que você está colocando isso acima de Deus, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, se você não tem controle sobre isso, ore a Deus, fale com Deus, para que Deus te ajude a ter um autocontrole
na sua área financeira. Outra ideia, né, que nós encontramos nesse ambiente urbano é da autossuficiência humana, ou seja, quando eu consigo ter e comprar tudo que eu quero, eu não preciso de ninguém, e muito menos de Deus. Então, eu me acho autossuficiente, então eu posso fazer, eu posso conquistar o eu, então eu me torno autossuficiente e não dependo de Deus. E nós estamos em plena pandemia, né, de um vírus aí que atacou todo o planeta, né, todo o planeta foi atingido por isso. Fizemos planos o ano passado, projetamos no início do ano, fizemos um monte de projetos do que iríamos fazer, e o que aconteceu? Tivemos controle sobre isso? Todos os planos foram frustrados. Tudo aquilo que a gente projetou no início do ano de 2020 foi por água abaixo a partir da disseminação desse vírus aqui no nosso país. Então isso significa que tudo eu preciso consultar o meu Deus. A minha dependência tem que ser dele. Agora mesmo, nesse momento, nós estamos na total dependência de Deus. Diante da crise que assola toda a humanidade, nós dependemos do nosso Deus. Não somos autossuficientes. Nós precisamos de Deus. Em cada momento na nossa vida, seja no trabalho, seja nos estudos, na família, enfim, em todas as áreas, nós precisamos de Deus, precisamos ser dependentes dele. Outra ideia que encontramos nesse ambiente urbano é a falsa religião, né? Então, é aquela religião que ela é feita por mero costume, só para dizer que eu sou cristão e não levar as coisas de Deus a sério, né? Apenas fazer por costume, por tradição, porque eu fui acostumado, porque meu pai e minha mãe praticavam isso, então eu também vou praticar sem ter um envolvimento real com o nosso Deus. Então, nós precisamos estar alerta a isso, né? A verdadeira religião, lá no livro de Amós, Amós descreve isso, né? Quando nós praticamos o bem, praticamos a justiça, quando sentimos empatia pelo próximo, e nessas atitudes nós estamos demonstrando que nós amamos a Deus e nos preocupamos com o próximo. Outra ideia do ambiente urbano que encontramos é a falsa religião. Ou seja, eu pratico uma fé ou uma religião porque eu aprendi dos meus pais e fui acostumada a esses princípios, mas não tenho envolvimento pessoal com meu Deus. Então, eu pratico coisas que eu acho que dão certo. Se alguém me diz, olha, faz tal simpatia, eu faço. Enfim, eu não tenho uma fé firmada no Deus da palavra, no Deus criador dos céus e da terra. Então, eu preciso ter um encontro pessoal com Deus. Deus, ele precisa ser pessoal na minha vida. Então, a verdadeira religião, no livro de Amós, o profeta ele descreve assim, que é se praticar a justiça, fazer as coisas que são corretas, é estender a mão ao necessitado, é me importar com o próximo. Nessas atitudes, segundo o profeta, eu demonstro o quanto eu amo a Deus, porque o meu próximo, ele foi criado por Deus, na imagem e semelhança de Deus. E quando eu me importo, através dessas minhas atitudes nas práticas, né, desses princípios que a palavra
nos ensinam, eu demonstro o quanto eu amo a Deus. Então, a verdadeira religião é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o último que nós vamos dar como exemplo, né, de ideias do ambiente urbano são as forças sociais hostis à fé. Olha só, nós precisamos tomar cuidado quando nos envolvemos em questões de ordens sociais, né? Fora da igreja, às vezes no bairro, numa associação, no trabalho, ou ONGs, né, que militam causas por aí. A gente precisa sempre ver qual o objetivo dessa causa social, o que esse grupo de pessoas estão defendendo. Isso que eles defendem estão de acordo com os princípios da palavra de Deus? Isso é extremamente importante. Eu não posso fazer parte de uma organização social que luta por algo que vai contra os princípios da palavra de Deus. Então, o ideal é que eu me envolva com organizações sociais que levam adiante a proclamação do Evangelho, né? Então, o cuidado que nós precisamos ter. Bom, e a segunda parte da nossa lição é tempo de agir. Como agir, então? Em sua missão na cidade, a igreja deve denunciar os valores mundanos. Nós falamos bastante acerca disso, né? Então, alerte as pessoas da sua cidade que os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu. Está lá em Apocalipse 18, versículos 5. E chame-as ao arrependimento, como está lá em Atos 17, nos versículos 30 a 31. Então, nós devemos denunciar os valores humanos e nós devemos chamar as pessoas que praticam esses valores ao arrependimento. Como? Pregando a palavra de Deus, levando adiante o Evangelho. Olha, o Evangelho de Jesus Cristo ensina dessa forma, dessa maneira. E quando eu defendo uma ideia, usando a palavra, demonstrando, olha, na palavra de Deus está escrito assim, não há argumento. A pessoa ela pode ter muitos argumentos, né, para defender aquela ideia ou aquela causa, mas quando eu pego a palavra de Deus e digo, olha, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz assim, aí não há argumento contrário. Então, nosso dever é chamar as pessoas que praticam essas ideologias, né, nesse ambiente urbano, chamá-las ao arrependimento, levando o Evangelho de Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro Salvador. E a última parte, em sua missão na cidade, a igreja deve renunciar aos valores mundanos. Ou seja, nós não podemos aceitar. Além de denunciar, nós devemos renunciar, tirar do nosso meio e não praticar. Então, em sua missão na cidade, a igreja deve renunciar a esses valores mundanos. Disso que trata a nossa lição no dia de hoje. E aí nós encontramos um compromisso missional. Que compromisso eu assumo a partir do momento que eu entendi esse desafio, né? Para que eu pregue o Evangelho numa grande cidade, num centro urbano, né? Onde a concentração de pessoas. Quando falamos do urbano, nós estamos falando em concentração de pessoas. Pessoas que se deslocam muitas vezes das áreas rurais para virem para as grandes cidades, né?
com a intenção de conquistar um melhor emprego, melhores oportunidades para estudar, e muitas vezes nos envolvemos nesse sistema que domina essa cidade ou esse centro urbano. Então, eu vou assumir um compromisso diante de Deus, que eu devo reconhecer esses valores mundanos na minha cidade. Então, olhar ao redor, aonde eu vivo, aonde eu estou, que práticas que nós mencionamos várias aqui, que estão acontecendo e eu acho isso normal. E hoje meus olhos foram abertos e eu percebi que isso não é normal, porque vai contra a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer quais são os valores mundanos e quais são os valores da palavra de Deus. Em segundo lugar, nós estamos sugerindo a leitura do livro sobre o Apocalipse. A editora Promessa tem esse livro que foi escrito pela Comissão Teológica e que trata com detalhes o Apocalipse, da forma como nós entendemos e explicamos o livro de Apocalipse, que é um livro de revelações, né? E, por último, praticar a missão na cidade, ou seja, levar adiante denunciando, chamando as pessoas ao arrependimento, não praticando esses valores que são mundanos, né? Ter uma vida diferente da vida que o povo do mundo vive. Eu não posso ser igual a eles, né? Eu preciso viver uma vida que, através da minha vida, eu pregue Jesus Cristo, eu mostre à sociedade, a este mundo, que nós somos diferentes. Então, na lição de hoje, nós aprendemos a fazer essa distinção, essa diferença e não praticar. A próxima lição vai tratar de Cristo e as cidades. Então, nós queremos desejar que Deus te abençoe, que você coloque em prática todos esses princípios que nós aprendemos e que Deus te abençoe.